Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula. A nossa quarta aula referente ao módulo Educadores e Educandos. E aí, deu para estudar bem durante esse intervalo aí? Todo mundo aproveitou? Deu para fazer uma revisão legal das atividades? Gostaram do nosso momento de interação no chat? Então vamos aproveitar esses momentos do chat e vamos perguntar, tirar nossas dúvidas e interagir conosco aqui também na hora do nosso momento da correção das atividades. Então vamos aqui ao nosso tópico de hoje, né? Você já sabe que é a quarta aula. E vamos apresentar o nosso roteiro da aula, né? É importante que você acompanhe tudo o que vamos fazer na aula de hoje. Primeiramente o roteiro, depois vamos observar os objetivos. O nosso tema de hoje é referente ao manifesto. Teremos as atividades de sala e posteriormente a correção. Muito bem. Referente aos objetivos, hoje nós iremos refletir sobre os dois manifestos da educação e o que eles representaram para os profissionais da educação. Na educação, como você sabe, conforme até a própria história da educação apresenta, vários momentos contribuíram para que acontecessem os avanços, acontecessem os debates, os questionamentos, enfim. E hoje, nessa aula, nós iremos falar a respeito de um desses momentos que, de forma significativa, contribuiu também para a questão educacional. Muito bem. Na aula de hoje, nós iremos estudar o módulo, a unidade 7, referente ao Manifesto de Educação e ao Povo e ao Governo. Lembrando que nas últimas aulas, nós estávamos sempre trabalhando com duas unidades. Na aula de hoje, no nosso quarto encontro, vamos trabalhar de forma específica a unidade 7, cujo tema é esse daqui referente ao Manifesto de Educação. Você já parou para se perguntar o que vem ser esse Manifesto de Educação ao Povo e ao Governo? No encontro de hoje, vamos conversar sobre dois manifestos e o que eles representaram para os profissionais da educação. É importante ressaltar que durante toda essa trajetória, muitas foram as conquistas referentes aos profissionais da educação, as lutas, as participações em movimentos, sindicato, entre outras. Então, aqui no manifesto, você vai observar também um pouco dessas conquistas e também o ponto de vista de alguns intelectuais que participaram desses movimentos. Aqui também, pessoal, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele foi escrito em 1932. E esse Manifesto ao Povo e ao Governo, ele foi publicado em 1959. Os pioneiros afirmaram que o caminho para a modernização passava pela, primeiro, reconstrução da educação pública, gratuita, laica e obrigatória. Então, observe aqui. Se os intelectuais desse movimento participaram de uma forma reflexiva, questionadora, observe aqui o seguinte: essa modernização, ela passava pela reconstrução da educação pública, gratuita, laica e obrigatória. O que você entende nesse sentido com essas colocações aqui que são apresentadas? Por que reconstrução? Conforme nós já sabemos, a educação, ela, ao longo desse tempo, ela passou por várias mudanças. Se você observar, você vai entender
essa questão voltada para o ensino. Nós temos aí, de uma forma bem significativa, o avanço um pouco das tendências pedagógicas, o que elas representaram para a área educacional, o que diz cada uma das tendências pedagógicas, quem foram os representantes, qual o tipo de aluno, qual o tipo de aprendizagem, tudo isso faz parte desse contexto educacional. Muito bem. Pelo desenvolvimento científico e investigativo e pela criação de um Sistema Nacional de Educação integrado e articulado. Como você pensa que pode ser esse Sistema Nacional de Educação integrada? E como ele pode ser articulado? Vamos pensando e refletindo a respeito disso, né? De certa forma, defenderam a educação pública como questão nacional e de responsabilidade do Estado. Dentre as várias instâncias que a gente observa em termos de organização administrativa no Brasil, nós encontramos aí os poderes judiciário, né? O legislativo, cada um com suas competências. Aqui a gente observa que a responsabilidade do Estado, tudo isso é garantido através da lei. Observe que na aula passada nós falamos a respeito, né, do que vem a ser a lei, o decreto, resolução, parecer. Então vejam só, esses pioneiros eles defendiam que a educação pública é uma questão nacional e de responsabilidade do Estado. Eu lembro que na aula passada, no chat, nós verificamos essa questão aí, que foi muito presente, mas que responsabilidade é essa? Será que de fato ela é assumida na íntegra? Como ficam os direitos e deveres? Será que eles são respeitados? De que forma que eles são conduzidos? De que forma que eles são aplicados? Será que o cidadão de fato tem direito? E por que nem toda vez acontece isso? Então essa responsabilidade do Estado, como você pensa isso? Será que ele realmente segue? Então observa que esses pioneiros lutavam exatamente por isso. Bom, um dos grandes intelectuais, né, e pensadores, uma das lideranças referente a esse momento histórico foi Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira contribuiu de forma significativa e expressiva nesse movimento aí, como um dos grandes pioneiros. Mas quem foi o Anísio Teixeira? Aqui temos o ano, né, de nascimento e de falecimento dele. Ele foi um educador e escritor que dedicou sua vida em defesa da escola pública. Vejam só, na questão educacional, nós temos aí grandes representantes que contribuíram de forma significativa para que houvesse os avanços na questão escolar, no campo educacional. E Anísio Teixeira foi, sem dúvida, uma dessas pessoas que participou desse momento. Ele participou dos debates e ajudou a construir os princípios filosóficos do movimento dos pioneiros da Escola Nova. Muitas vezes, algumas pessoas questionam o seguinte: qual é a importância de se ter uma filosofia? Nós conversamos em outros momentos a respeito dessas filosofias. Observe que a filosofia, ela também faz parte desses momentos de reflexão. Aqui, Anísio Teixeira, ele construiu esses princípios filosóficos do movimento. Mas o que ele pensou? O que ele analisou? O que vem a ser esses princípios filosóficos? Bom, como se tratava de um movimento em que houvesse os debates, a reflexão, ele também tinha uma linha a ser seguida. Nesse sentido, devido à importância que Anísio Teixeira teve, ele com certeza, né, por ser um grande intelectual, ele criou essas diretrizes que de certa forma contribuíram para isso. Muito bem, Anísio Teixeira, ele deixou um legado vivo em suas obras. Primeiro, Educação para a Democracia, Introdução à Administração Educacional de 1936. Depois, A Educação Não é Privilégio, de 1957, e A Educação é um Direito, de 1968. Então, você observa aqui 3 obras de Anísio Teixeira, que de certa forma são muito significativas.
com certeza muito estudadas, em cima delas são organizadas reflexões para que se possam ser promovidos novos debates. Até hoje, no campo educacional, Anísio Teixeira tem a sua importância, assim como o Paulo Freire também, né? Aqui você visualiza, né, uma foto do Anísio Teixeira. É importante você, olha aqui, essa foi uma pessoa que contribuiu com a questão educacional, deixando os seus registros através de suas publicações. Então, visualizada aqui a foto, muito bem. Temos aqui uma pequena reflexão que quero propor a você, que é a seguinte: o conteúdo do Manifesto dos Pioneiros da Nova representava uma ruptura com a maneira de pensar e de conduzir a educação? Você já refletiu a respeito disso? Eu creio que você já tenha lido aí no seu módulo referente a essa questão, do refletir. Será que ela representava essa forma de romper com a maneira de pensar e de conduzir a educação? Bom, considerando que você deva ser um aluno daquele bem crítico e gosta de pesquisar, acredito que você tenha comparado aí com as nossas aulas anteriores e com a aula atual, essa questão do romper. Nós vimos em aulas anteriores o que eu venho a ser os movimentos. Esses movimentos, eles tinham essa expressão de questionar, de combater certas situações que ocorriam. Nesse sentido, esse movimento do Manifesto dos Pioneiros não poderia ser de forma diferente. Então, como se dá esse pensamento? Como conduzir a educação? Pessoal, referente a isso, observe o seguinte: na questão educacional, aqui se enquadra o planejamento. Esse planejamento, ele passa a ter uma conotação que nos conduz, nós enquanto sujeitos, participantes do ambiente escolar, a refletir as nossas ações, a nossa forma de participar. Tudo isso serve de modo que a gente compreenda e também se sinta parte desses movimentos, tá certo? Continuando. Para além dos manifestos, os conflitos políticos e de ideias explodiram na elaboração da Constituição de 1934, que delegou a responsabilidade de organização e manutenção dos sistemas educativos aos estados e ao Distrito Federal, aqui no seu artigo 151, sendo que a União ficou a tarefa de traçar as diretrizes da educação nacional, artigo 5º, parágrafo 14, e de fixar o Plano Nacional de Educação aqui no seu artigo 150. Referente a essa questão das leis aqui, você observa o seguinte: hoje, 2014, nós seguimos na questão educacional um documento chamado de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a 9394 de 96. Nesse documento, nós encontramos todas as orientações quanto ao funcionamento do ensino, seja através da sua organização, do seu planejamento, e ele se aplica para todas as esferas. Ou seja, assim como existiu aqui essa organização nesse ano, hoje nós encontramos esse documento também que fala dessas diretrizes, de certa forma, da educação. E fala também a respeito do plano de carreira, a organização dos sistemas, entre outros. Muito bem. E ainda, para atender o grupo dos católicos conservadores, estabeleceu a frequência facultativa no ensino religioso e a isenção de impostos para escolas privadas, primárias e profissionais, aqui exemplificada, né, e regulamentada através do artigo 153. Você já parou para pensar referente a essa questão do ensino religioso? Muito bem. O artigo 33 da LDB diz o seguinte: o ensino religioso deve ser ofertado pela escola. No entanto, o aluno, ele escolhe se quer fazer ou não. Por que isso? Existe uma orientação quanto ao ensino religioso na escola. Ele deve, de certa forma, trabalhar
a questão da família, os valores, a amizade. Ele não pode de forma alguma direcionar de forma específica para X religião. Ele deve ser feito de uma forma mais ampla, onde eu posso também trabalhar referente a isso, né? O aluno que eu pretendo formar, não posso direcionar. E isso está garantido através da lei, tá certo? Muito bem. No campo da formação econômica e social, as autoridades desconsideraram a educação de seu povo, a ponto de ser visível o número de analfabetos e o desenvolvimento subordinado do país à economia. Olha só, nós sabemos que essa questão de formação econômica, a economia, elas movimentam, né, todos os campos. E na escola não poderia ser diferente, né? Na escola hoje, referente à questão econômica, nós temos algumas situações que se fazem muito presente. Por exemplo, hoje a escola é ela mesma que gerencia seus recursos. A escola, os gestores da escola, juntamente com a comunidade, eles fazem esses investimentos, né? Escolhe o que querem comprar através da democracia. Hoje a escola tem um dos princípios, a autonomia. Nesse sentido, a gente não pode deixar de considerar esses avanços, né, referente à formação econômica e social. Muito bem. Portanto, a educação escolar pública só tardiamente se apresentou como a necessidade imperiosa, de um lado, a serviço do desenvolvimento econômico, e de outro, como um direito universal para a formação humana. Olha aqui um elemento importante, né? A questão da formação humana, que lentamente foi se consolidando uma nova mentalidade, a necessidade de uma educação nacional. Bom, nós já sabemos que a escola é um espaço de aprendizagem. Nós já sabemos também que para a sociologia ela representa essa mobilidade social. Quando nós organizamos os documentos pedagógicos na escola, nós temos como um dos objetivos sempre centrais a questão da formação humana, mesmo porque a escola ela é formada de seres humanos, né? Cada ser humano com suas particularidades, com suas complexidades, e a escola é exatamente esse ambiente de descobertas. Lembrando, pessoal, que os desafios em uma escola, eles nos levam ao crescimento, não só na escola, mas também na própria vida, né? Qualquer tipo de situação de conflito, de certa forma, se você souber tirar os pontos positivos e negativos, ele serve de certa forma para o crescimento. E aqui, quando se considera a formação humana, eu contemplo aqui vários elementos. Por exemplo, que aluno eu quero formar? Como eu penso isso? Nesse manifesto, como foi analisada essas questões? Por que se bateu tanto de frente com algumas questões também referente a isso? Passemos então à reflexão sobre um trecho do segundo manifesto, escrito por intelectuais e educadores. Aqui, o recorte temporal é de 1958. Lembrando que quando se fala em recorte temporal, se quer dizer situar uma data ou período cronológico em que ele aconteceu. Algumas pessoas perguntam assim, por que é importante o ano, a data? Porque, historicamente analisando, nós temos os períodos, né? Por exemplo, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Foi de quanto a quanto? Então, você situar é importante porque se cai um concurso público essas informações, se você não marcar o ano certinho ou o período, você perde a questão, né? Então, é importante que você compreenda. Não é necessário memorizar ou decorar, mas compreenda e raciocine em cima disso. Muito bem. Aqui temos um trecho do manifesto. A escola pública concorre para desenvolver a consciência nacional. Ela é um dos mais poderosos fatores de assimilação, como também de desenvolvimento das instituições democráticas. Bom, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, em uma citação ou em uma frase que te conduz a uma reflexão, destaque as palavras-chave. Por exemplo, aqui nesse trecho do manifesto diz o seguinte, a escola pública concorre para desenvolver a consciência nacional.
ela é um dos mais poderosos fatores de assimilação, como também de desenvolvimento das instituições democráticas. Então aqui, ó, democráticas, podemos destacar como palavra-chave, a questão também da própria assimilação, a consciência nacional, né? Uma consciência de reflexão, porque esse trecho nos conduz a refletir vários aspectos, não é verdade? Desenvolvimento das instituições. Eu convido você a fazer uma reflexão nesse sentido, referente ao desenvolvimento das instituições. Como você observa hoje essas instituições de ensino? A instituição de ensino escola, a instituição de ensino superior, qual vem a ser a missão de cada uma delas? Nós sabemos que o público-alvo sempre é o aluno. Então, existe toda uma organização em termos de hierarquia dentro das referidas instituições que são para promover essa formação humana, essa formação e reflexão dentro das ações coletivas. Tá certo? Vamos aqui para o próximo slide. Entendemos por isso, então, que a educação ela deve ser universal, isto é, tem que ser organizada e ampliada de maneira que seja possível ministrá-la a todos, sem distinção de qualquer ordem, obrigatória e gratuita em todos os graus, sendo integral no sentido de que, destinando-se a contribuir para a formação da personalidade da criança, do adolescente e do jovem. Deve assegurar a todos o maior desenvolvimento de suas capacidades físicas, morais, intelectuais e artísticas. Bom, referente aqui a essa questão da educação, que ela deve ser universal, como é que você pensa isso? Como eu posso observar aqui esse desenvolvimento de capacidades físicas, morais, intelectuais e artísticas? Por que a escola contempla esses aspectos aqui também? Você já parou para pensar? Por que a escola ela deve formar esse cidadão, contemplando esses três aspectos? Por que deve fazer com que essa formação seja voltada para isso? É importante destacar aqui também um outro ponto. Ao longo dessa trajetória, nós encontramos as tendências pedagógicas. Essas tendências, conforme a organização da escola, ela segue um nível de desenvolvimento onde vai ser contemplado conforme essa tendência, esses elementos. Vocês lembram daquele quadro demonstrativo das tendências? Já tiveram a oportunidade de ver? Você que é acadêmico aí na área da educação já deve ter visto, né? Qual é a relação professor-aluno? Qual é a relação que eu devo estabelecer na escola? Quem são as pessoas que representam aquela linha? Qual é o tipo de aprendizagem que eu quero promover na instituição escola? Então, tudo isso, com essas reflexões, eu vou observar todos esses elementos, ok? Muito bem. Vimos aí, né, o primeiro momento referente ao manifesto. Agora vamos conhecer o segundo manifesto. Mais uma vez convocados, dirigido ao povo e ao governo, é um documento assinado por 164 intelectuais que tomaram posição de luta em defesa da escola pública para todos e trouxeram à tona os conflitos entre os liberais e os católicos, ou seja, entre aqueles que defendiam a escola pública e aqueles que defendiam a escola privada. Bom, é uma discussão que é muito presente no dia de hoje, escola pública e escola privada. Existem educadores, existem teóricos hoje que falam muito referente a essas duas questões. Por exemplo, a escola pública, o quantitativo de vagas disponíveis é o suficiente? A qualidade do ensino é a que se espera? E referente à escola privada, o ensino que ela oferta, por que existe sempre essa comparação? Se fala sempre assim: o ensino da escola privada é melhor porque os professores cumprem a carga horária, porque os servidores se dedicam,
porque existe uma exigência maior. Quando eu falo em escola pública, eu falo em servidor público. E algumas pessoas esquecem de um detalhe muito importante, aqui exemplificando o que nós estamos vendo aqui. Tudo isso parte do princípio compromisso. Esses educadores aqui, quando eles se organizaram, os 164 intelectuais, quando eles se organizaram e tomaram uma posição de luta em defesa da escola, eles observaram, de certa forma, essa disparidade que não é justa. E esse princípio de buscar essa defesa é exatamente para dizer, olha, as pessoas merecem o melhor, o cidadão merece o melhor. Mas essa questão entre público e privado ainda é algo muito presente nos dias de hoje. Continuando, nesse segundo manifesto escrito, como nós já vimos, em 1958, os educadores reafirmaram, ou seja, uma posição de luta constante. A educação pública, gratuita, liberal, sem distinção de classes, raças e de crenças, apoiada nos valores democráticos de liberdade, de solidariedade, de cooperação, de justiça, de cidadania, de igualdade, de respeito, de tolerância e de convivência com a diversidade étnico-cultural. Uma educação voltada para o trabalho e o desenvolvimento econômico. Olha só, nesse slide aqui, novamente eu convido você a fazer um destaque aqui das palavras-chave nesse texto aqui. Olha só como é que são as coisas. Educação pública, muito se questiona. Educação pública, insere-se a questão da qualidade. Valores democráticos, de liberdade, de solidariedade, cooperação, justiça, cidadania, igualdade, respeito, tolerância e de convivência. São elementos fortes que se deve trabalhar em uma escola. Às vezes, em pequenos detalhes, se pode ajudar de forma importante na construção da personalidade de uma criança ou na formação também. Por exemplo, lá na sua escola, você pode, utilizando aqui um dos exemplos, essa questão do respeito, Hoje as escolas trabalham com os PNE, que são os portadores de necessidades especiais. Hoje se existe toda uma proposta de trabalhar com a questão da inclusão, Essa inclusão que hoje é muito importante nos nossos dias. Ou seja, se observa essa luta, não deixa de ser uma luta, para incluir aquela criança que tem uma necessidade especial. Como fazer isso? Então aqui eu entro na questão da diversidade, Essa questão do respeito também e da tolerância. Continuando, o modelo econômico desenvolvido, ele resultou na divisão de classes sociais, pela forma como a riqueza foi apropriada e concentrada na mão de poucos, apoiadas no trabalho da grande massa de trabalhadores, sem a escolarização básica, além de tratados como a mão de obra de reserva, disponível para as indústrias, fábricas, construção civil, serralherias, galpões de funilaria, ferrovias siderúrgicas, estaleiros e mineradoras. Continuando aqui, com esse desenvolvimento industrial, exigia trabalhadores com alguma escolaridade. Nós já vimos, e é importante ressaltar, que a escolaridade ela é muito importante. Quanto mais você estudar, quanto mais informações você tiver, com certeza você terá novas oportunidades de buscar algo melhor para o seu lado profissional. Portanto, era necessário que a escola pública, vejam só, a escola pública preparasse os homens para o trabalho, por meio de cursos profissionalizantes. Você já ouviu falar das escolas agrícolas, industriais e comerciais do seu estado? Você já ouviu falar? Nós vamos fazer aqui uma coisa diferente. Você aí na sala de aula, com certeza, se vocês se perguntarem, você é da onde? Ah, eu sou do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, Fortaleza, Manaus. Cada um de vocês vai dizer um estado de origem. Lá no seu estado, você conseguiu conhecer ou ter acesso a escolas agrícolas, industriais e comerciais? Então lembre e veja qual é a função dessa escola.
como ela preparava seu aluno, ou como ela prepara seu aluno para adentrar o mercado de trabalho. Então, vejam só, por outro lado, em vários estados da federação já estavam funcionando as escolas normais, né? E os institutos de educação voltados para a formação de professores primários. Esse ponto aqui ele é bastante interessante, porque se você buscar na história da educação, você vai observar como se deu essa evolução, né? Até mesmo a própria lei, ela orienta nesse sentido, desse sistema de ensino, dessa organização das escolas e como ela se encontra hoje. Nesse sentido aqui, pode-se dizer que os funcionários dessas escolas eram indicados por políticos, prefeitos ou autoridades locais. Agora você observa aqui o seguinte, a importância hoje da gestão democrática. A gestão democrática é uma forma de valorizar dentro do espaço escolar a participação do indivíduo de forma coletiva. Na escola, pessoal, nós temos lá um documento chamado PPP, ou também, conforme o teórico, chamado de PP, que é o Projeto Político Pedagógico ou Projeto Pedagógico. Esse documento, ele garante a participação coletiva dos vários sujeitos que fazem parte do ambiente escolar, ou seja, vigia, merendeira, o professor, a pessoa que cuida da limpeza, que dá o suporte no apoio. Então, todos participam. Então, aqui nessa época, observe que existia uma indicação. E olha o salto que se deu da indicação para a participação. Hoje, como é que se dá esse ingresso? Através do concurso público, né? Você vai lá, se inscreve, faz todo o processo, sendo aprovado, você é chamado. Ou seja, existem ainda, em alguns estados, né, a questão da indicação. Mas hoje, devido a essa mudança de lei, o ingresso se dá através de concurso público. Muito bem. Essa educação pública no Brasil, ela foi pensada em função da necessidade de mão de obra qualificada para as indústrias. E também as escolas foram criadas porque o desenvolvimento das atividades nas indústrias, no comércio, nas exportações, nos portos e aeroportos, hotéis e supermercados, tornou necessária a contratação de pessoas com escolaridade, novamente aqui a palavrinha-chave, básica para desempenharem bem suas funções e assegurar o funcionamento do sistema capitalista. É outro momento aqui que a gente observa na questão educacional. Todos esses elementos referentes à escola pública no Brasil e também essa influência aqui nessa área do desenvolvimento e ainda sistema capitalista. Continuando. O trabalho pedagógico e as atividades educativas, elas estão sendo repensadas. Ou seja, se pensa, se analisa, se questiona e se observa se de fato é adequado para ser aplicado. Então, esse repensar, ele passa por várias situações de reflexão, de debate e hoje a gente observa que o profissional da educação, ele participa, sim, dessas decisões. Por exemplo, aí na sua prefeitura, aí no seu município, tem o plano plurianual, onde você vai lá e participa dos debates, do questionamento e também dando sugestões, né? Muito bem. As crianças e os adolescentes fazem outras perguntas, contam outros segredos, trazem os seus problemas, suas queixas e sonhos. Agora, por que esse ponto aqui? Porque hoje as crianças também participam das decisões no ambiente escolar. Elas também participam porque a criança é aluno, ou seja, não importa a faixa etária, todos se enquadram como alunos. Então, o aluno hoje, nessa mudança educacional, eles passam também por análise e reflexão de muitos teóricos que vão também, de forma significativa, chegar até eles. Esses problemas. Qual é o problema lá do alunado de 6 anos? Quais são as queixas? Quais são esses sonhos? Continuando. A escola hoje, né? A escola pública, elas convivem com as diversidades culturais e étnicas. Agora, por quê? A gente sabe
que essa questão cultural ela é muito presente no ambiente escolar. Essa diversidade que também serve como elemento de aprendizagem. Por quê? A escola, ela trabalha com a diversidade cultural. Essa diversidade cultural, nós vivemos no país da diversidade. O Brasil é o país da diversidade. Até mesmo as regiões, cada uma tem as suas diversidades específicas. Se você fizer um quadro comparativo aí da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você vai observar características marcantes de cada uma delas em relação à outra, em termos de hábitos e costumes, em termos das próprias vestimentas e assim por diante. E tudo isso levando para o espaço escolar serve como aprendizagem também, né? Como diz o Paulo Freire. O espaço onde se localizam as escolas também se modifica. Portanto, diretor, professor, funcionário, pais, estudantes, comunidade, eles têm que participar e assumir as outras realidades e tomar decisões. É sobre isso que esse curso pode ajudar você a refletir a sua importância, a importância que você tem no seu espaço aí, enquanto servidor ativo, participante, atuante. Gente, uma coisa eu quero deixar bem claro. Existe uma diferença bem significativa entre aquele servidor que questiona tudo e não toma uma posição e aquele servidor que questiona e faz algo para ajudar. Então, assim, seja questionador crítico, mas também dê sua parcela de contribuição. Não fique só na criticidade, não, mas diga, dê uma sugestão também. Continuando, as escolas públicas foram pensadas e criadas para reproduzir a divisão social de classe. Depois, porém, elas podem também ser espaço de transformação e que homens e mulheres possam construir outras maneiras de viver e de se organizar. Quanto a esse ponto aqui, é importante você acompanhar aí no seu módulo e também nos livros de história que tiver como atividade complementar ou até mesmo a leitura complementar, que nós vimos nas primeiras aulas referente a esse ponto, né? As escolas públicas foram pensadas e criadas, vejam só aqui, para reproduzir a divisão social de classe. A gente observou isso aí na primeira aula, né? Quando falamos a respeito disso. Na época de Dom Pedro, como era organizado o sistema educacional? Qual foi a influência lá dos padres nesse modelo educacional? E hoje, com os avanços, até mesmo aqui com esse movimento, você observa a luta para que fosse modificado isso. Muito bem. Porém, elas podem também ser espaços de transformação, como nós já sabemos, onde homens e mulheres e crianças possam construir maneiras de viver e de se organizar. Continuando aqui, por causa dessa mentalidade de que a escola forma para o trabalho, é corrente a ideia de que ao terminar os anos de estudos, todos terão trabalho, né? Engano mesmo. Não há trabalho para todos, tanto que alguns postos de trabalho foram eliminados e é por isso que os cursos de capacitação e profissionalização são bem-vindos e os podem ajudar com conhecimentos teóricos práticos que possibilitem a ressignificação de nossas ações cotidianas. Então, observe aí, pessoal, a importância, né, dessas formações que são ofertadas. Quanto mais se estuda, mais eu tenho oportunidade. Continuando, aqui eu trouxe para você hoje uma charge que vem com a ideia de uma provocação. Muito bem, aqui o professor, né, fazendo um questionamento. É frequente o descaso com o ensino público? Aí o aluno aqui diz nada. E o que mudou nessa frase? Ou o que mudou nesse contexto? Esse descaso com o ensino público ainda acontece nos dias de hoje? Você observa de que forma? Uma dica que eu dou a você. Faça sua argumentação, o seu questionamento com base. Por exemplo, se você concordar que é frequente, né, o descaso com o ensino público, diga, segundo o teórico tal, segundo a posição tal, segundo o que foi debatido lá no Encontro Nacional dos Educadores em Educação, ou aqueles que promovem a educação, aí você tem uma posição
com finalidade mais teórica. Bom, aqui nós vamos entrar de uma forma bem breve, né, no resumo da nossa aula de hoje. Primeiro, nós vimos que a defesa da educação pública gratuita, laica, obrigatória e democrática é uma luta de nós todos, todos os dias. Essa luta tem suas raízes em dois manifestos, um de 1932 e o outro de 1959. No Brasil, criou-se um sistema dual de educação, uma educação propedêutica para os filhos das famílias abastadas, proprietárias de terras, senhores de engenho e dono das riquezas, e outra profissionalizante dirigida para os filhos dos trabalhadores. Depois, vimos aqui que a educação pública caminhou na medida em que as indústrias e o comércio precisaram de trabalhadores qualificados para desempenharem tarefas mais complexas. Nesse período, na maioria das vezes, para ser funcionário de escola, era preciso ser indicado por alguém. Bom, então você viu aí o resumo da nossa aula de hoje nesses dois slides. Se você quiser acompanhar com mais de perto, você pode acompanhar no teu módulo aí, referente à nossa unidade de estudo hoje. Pessoal, é o seguinte, nós vimos aí, referente, né, aos pioneiros, o que eles questionaram, o que foi o manifesto, quem participou, quais eram as principais reivindicações. Agora, para fixar tudo isso que a gente acabou de ver, você vai fazer a sua atividade de sala. As questões já estão aí com você em mãos, nós teremos o tempo para que você resolva e depois a gente volta com o chat e para tirar as dúvidas. Até mais! Então, agora é o momento de nós realizarmos a correção das nossas atividades, né? Mas antes, eu quero convidar você aí, aluno que está no polo e o tutor, para você dar uma olhadinha aqui como é que funciona aqui um pouco da nossa atividade de interação. Então, olha só, aqui nós temos a nossa tela do chat. Nessa tela aqui, ó, você vê a Maria da Saúde, a Keila de Cujubim, a Josi Souza de Alta Floresta, a nossa coordenadora Francirley. Então aqui nós temos algumas perguntinhas já referente à nossa atividade de hoje. Aqui a Keila, por exemplo, de Cujubim, ela apresenta aqui já uma resposta das atividades que vocês acabaram de realizar. O Joel também, a Mari Joy de Espigão do Oeste também entrando no chat, a Maria da Saúde aqui de Porto Velho. Então, essa tela aqui, você visualiza como está esse momento da nossa interação do chat. Olha só, pessoal, é importante que você participe, porque esse momento aqui do chat, ele nos aproxima. Ele nos aproxima e ele faz com que a gente possa ter esse contato. Embora nós saibamos, né, que a distância dos polos, ela só é a física, mas em termos do diálogo nós estamos bem presentes, tá? Então, vem aqui, ó, participa conosco, a sua resposta depois será lida e isso é importante, esse momento da interação. Referente à atividade que você está fazendo aí no polo, a gente também tem um outro cuidado, que é exatamente o de promover esses momentos de conhecimento, onde as atividades em dupla vão proporcionar o outro conhecer a opinião do outro. E entender também, estabelecendo dessa forma um diálogo. Vamos aqui ver também quem mandou uma mensagem aqui pra gente, por exemplo, a Mari Joy aqui lá de Espigão do Oeste está dizendo assim, ó, meus alunos ficaram felizes, eu também. Que bom, Mari, que bom que você aí, aluno de Espigão, tá feliz hoje nesse baita feriadão, todo mundo aí bem disponível, bem animado para estudar. É isso aí que faz a gente ficar muito feliz aqui também no estúdio, toda a equipe. Então, olha, para você novamente visualizar a Maria da Saúde, a Keila, a Josi Souza, a tutora Josi, Francirley, o Joel, tem mais aqui, gente, viu?
Tem mais aqui algumas pessoas participando, né? O Joel de Costa Marques, a Rosângela de Cerejeiras e a Mari Joy, todos aqui participando. Muito bem, agora que você visualizou esse momento aqui da nossa tela no chat, nós vamos agora para o notebook para iniciarmos a correção das atividades. Enquanto isso, enquanto eu procuro aqui a tela, você vai mandando suas questões e vamos realizando a correção. Muito bem, agora você visualiza aqui a nossa tela da correção. Vamos então à primeira atividade. Referente à atividade de sala, na questão 1, os pioneiros afirmaram que o caminho para a modernização passava pela resposta correta, é a letra A, né? Reconstrução da educação pública, gratuita, laica e obrigatória, pelo desenvolvimento científico e investigativo e pela criação de um sistema nacional de educação integrado e articulado. Então, você observa aí a resposta da primeira questão. Marque a opção correta, marque com tranquilidade e confira a sua resposta. Continuando, questão 2. O primeiro manifesto, chamado de Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e o segundo Manifesto ao Povo e ao Governo, foram escritos em quais anos, respectivamente? A questão correta é a letra A, né? 1932 e 1958. Em relação a essa questão aqui, por que saber com precisão o ano que aconteceu? Conforme eu já falei em outras aulas, em relação à questão do recorte temporal, né? Em que ano aconteceu, porque foi exatamente nesse período que aconteceram esses movimentos. Então, se cai isso aqui no concurso público, se não for essa data, a opção será errada. Então, você observa aqui a resposta correta. Muito bem. Na questão 3, você vai comentar a frase abaixo, né? A citação abaixo. O homem precisa educar-se, formar inteligência para poder usar eficazmente as novas liberdades. A inteligência, no sentido em que falamos, não é algo de nativo, mas algo de cultivado, de educado, de formado, de novos hábitos que a custo se adquirem e se aprendem. Referente a essa questão, você vai fazer o comentário aí com seu colega do polo. Qual é a reflexão em cima disso? Qual foi o resultado encontrado? Nesse sentido, você observa o seguinte, ó. Quanto a essa citação aqui, o que você destacaria? O homem precisa educar-se e formar inteligência para poder de forma eficaz as novas liberdades. O que você compreende referente a essa primeira frase? O que ela traz de questionamento para você? De que forma você observa essa influência da própria escola, né, nesse sentido de educar-se? Por que a escola se constitui nesse espaço de aprendizagem, de aquisição do conhecimento? Bom, eu creio que cada um de vocês deva ter organizado uma reflexão nesse sentido, considerando que a questão ela é de ordem subjetiva, ou seja, onde você vai se posicionar. Referente à próxima questão, em grupo e com a ajuda de seu tutor, elabore 5 questões sobre como, sendo funcionário da escola, nós também somos educadores. Solte a criatividade. Bom, nesse sentido aqui, são 5 questões que você vai elaborar. Questões, assim, questionadoras. Por exemplo, você sendo funcionário, como você pode organizar essa questão educacional aí, considerando a sua função? Por exemplo, você que é merendeira, você que trabalha na secretaria, você que trabalha na parte do apoio. Quais são os 5 questionamentos que você organizaria pensando no sentido de contribuir a respeito dessa questão aqui? Como eu posso organizar meu trabalho na escola? De que forma eu posso promover a educação com os meus alunos na hora do intervalo? Então, são questionamentos que você vai fazer e em cima dele vai ter as respostas e, consequentemente, vai surgir um debate, né? Bom,
Na atividade de hoje, nós organizamos aqui 4 perguntinhas, né? Essas perguntas, o objetivo dela maior é exatamente esse. Bom, referente a elas, a questão 4, vamos voltar aqui. A resposta da Keila de Cujubim diz a seguinte: acreditamos que a partir do momento em que somos funcionários de escola, já somos educadores e participamos de forma coerente e eficaz desse processo. Ou seja, a equipe lá da Keila, né, que é a nossa resposta que nós recebemos pelo chat, ou seja, o que é esse momento? Geralmente, quando se fala na questão do momento, é quando você percebe que, de certa forma, você pode participar contribuindo na sua função. Olha, pessoal, referente a essa questão aí, observa o seguinte: todos nós, se trabalhamos em uma escola, nós temos a oportunidade de fazer o nosso serviço e de participar também de uma forma significativa na escola também. Ou seja, o vigia, aquele senhor que recebe a todos com um sorriso, com carinho, às vezes nem recebe assim, né? Depende de como foi o dia ou a noite, e termina por influenciar. Então, observa que o vigia é um educador, a merendeira é uma educadora, o supervisor, o orientador, todos os sujeitos que fazem parte da equipe escolar, todos eles participam de uma forma direta nesse processo educacional. Referente a essas questões, observa o seguinte também: cada um de vocês tem um papel importante nesse contexto educacional. Conforme você observa aqui, ó, o nosso ponto sempre é a escola. A escola, o aluno, todos vocês fazem parte desse processo. Bom, eu acredito que outros questionamentos devem estar sendo apresentados, né, no nosso chat interativo. Vocês vão continuar mandando as suas perguntas. As suas dúvidas podem ser respondidas aí com seu tutor presencial, né? Como nós já vimos, a turma aqui é bem participativa. A Mari, a Keila, o Joel, a Rosângela, a Josi e a Maria da Saúde estão aí no seu polo para tirar todas as dúvidas. Lembrando que cada um desses nomes aqui que eu falei são pessoas comprometidas com a educação, são pessoas que têm conhecimento e sabem bem do trabalho que desenvolvem junto a vocês. Bom, o chat está à disposição. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai continuar tirando as nossas dúvidas aqui. Manda a tua pergunta e estamos aí à disposição de todos. Eu quero agradecer, em nome de toda a equipe, essa dedicação hoje nesse tremendo feriado, né? Todo mundo se colocou à disposição para estar aí hoje no Polo estudando. A gente vai se encontrar na próxima terça-feira. Eu quero desejar a todos um excelente feriado. Aproveitem bem a semana para o lazer e também para estudar um pouco. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.